Olá, seja bem-vindo ao nosso canal História Digital 2.0. Hoje contamos com a presença do Eurusando Gomes Kalmik, ele que é de Guiné-Bissau e vai tratar do seguinte tema: a origem dos seres humanos. Eurusando, é com você. Boa tarde, professor Alain. Boa tarde, os alunos do sexto ano. Sobre a temática, a origem da humanidade, é um assunto que gera curiosidade entre os homens e os seres humanos. Por quê? Porque aquela curiosidade que todo mundo tem de compreender de onde tudo começou, de onde é que viemos. É por isso que essa temática torna sempre interessante para as pessoas, e principalmente também pela complexidade que é mesmo a temática, porque existem diferentes correntes que tentam explicar a nossa origem, a origem da humanidade. E neste caso, a nossa aula de hoje é preparada para atender a habilidade F6H03 da BNCC, que tem como propósito fazer com que os alunos identificarem as diferentes hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e a sua historicidade, e analisar o significado dos mitos de fundação. A outra coisa é que, falando dessa temática, posso dizer de que existe, de acordo com a historiografia, existe inúmeras explicações, narrativas e mitos acerca do assunto. Das explicações, aquelas mais conhecidas, mais faladas, o que se convencionou-se como a explicação sobre a origem da humanidade. Neste caso, vou iniciar a minha fala falando do criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo, esta corrente defende que a vida e toda a matéria existente são resultado da ação direta de um Criador. Neste caso, tudo que existe no mundo, todos os seres que existem no mundo são resultado de uma criação de Deus, neste caso. E essa tendência pode ser encontrada em várias culturas, principalmente monoteístas. Neste caso, professor Mo, o que seria cultura monoteísta? Cultura monoteísta seria as religiões que adoram um só Deus. E neste caso, adiante, vamos falar um pouco sobre os grupos ou correntes que fazem parte dessa ideia. O primeiro corrente é o judaísmo. O judaísmo é a religião que surgiu no século 8 a.C. E nesta religião, eles consideram Deus como o ser onipotente, quem criou seres vivos na Terra. E a fundamentação dessa religião é fundamentada no Torá. Torá é o livro sagrado dos judeus, que contém 5 livros, desde Gênesis, que é a origem da criação, até ao Deuteronômio, que é a fuga. E o segundo grupo desta corrente é a religião cristã, que é conhecido de cristianismo. O cristianismo, como sabemos, surgiu com o nascimento de Jesus Cristo. E nela também temos o principal fundamento dessa religião, está inserido na Bíblia. E na mesma Bíblia, no primeiro livro, que é Gênesis, na Gênesis tenta explicar como é que surgiu a ideia de criação do mundo através do
através de Deus. E nessas imagens que eu estou a passar aqui, é o barco de Noé, que é uma das figuras que faz parte dessa ideia de criação a partir do cristianismo, que é o seguidores do Cristo. E na parte direita da minha imagem é a figura de Deus e o Adão, a criação de Adão e Eva, para explicar o surgimento da humanidade. E neste caso pegamos um trecho da passagem do livro da Gênesis, que é no capítulo 1, versículos 26 a 31. Neste capítulo fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa é a segunda explicação da Gênesis, de que Deus foi quem criou os homens e todos os seres existentes na terra. Por outro lado, também temos a religião islâmica, que é conhecida por islamismo, fundado no século 8 depois de Cristo. Essa religião também define que Deus é o ser criador de todas as coisas na Terra. Tanto a corrente judaica como a corrente cristianismo e islamismo são as principais religiões monoteístas do mundo. E nelas é uma ramificação ou uma ligação que é baseada no patriarca Abraão. Também existem outras explicações sobre o surgimento da humanidade, que tem a ver com as explicações científicas. E neste caso iremos abordar o evolucionismo, uma das correntes científicas que tentou explicar a questão do surgimento dos seres humanos no mundo. Um dos principais teóricos dessa corrente é o Charles Darwin, o biólogo inglês, que em 1859, através de um trabalho publicado, ele considera que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. E para ele, os seres vivos originaram-se de formas mais simples de vida, estão em permanente mudança. Temos o exemplo aqui, botamos a imagem do início dos hominídeos, começando por Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. Só que essa imagem assim, para fazer tipo assim, tecendo uma análise crítica sobre a imagem, parece que é uma evolução linear. Durante o surgimento da humanidade, toda a evolução, todo o processo evolutivo dos hominídeos tiveram processos, cada hominídeo teve o seu processo diferencial. Cada indivíduo, ao longo das mutações climáticas, outros tendem a se adaptar ao meio e outros tendem a não se adaptar a esse meio e acabam por ficar pelo caminho, ou seja, morrem. E é essa característica que o autor chamou de seleção natural. Já proponho indicar aos alunos, quem estiver interessado em aprofundar sobre essa temática da origem da espécie, pode consultar essa obra aí de Charles Darwin. Eurizando, você pode contar um pouco mais sobre outras narrativas que tratam sobre a criação dos seres humanos?
sempre fala é o seguinte, como já falei no princípio, de que existem inúmeras narrativas sobre a criação da humanidade e muitas explicações e mitos acerca da criação da humanidade. E neste caso, como são várias, escolhemos alguns para trazer para refletir nessa aula. E aí, entre os quais eu escolhi dos índios Munduruku, que são os índios aqui do Brasil mesmo. Para os Munduruku, Karaçocaibo é o ser supremo que criou o mundo deles. E vou seguir em frente. E aí eu trouxe um pouco da contextualização da localização dos Mundurucus, que estão situados nas regiões de território diferentes do estado de Paraná. É um dos mitos da fundação que eu trouxe dos Mundurucus. E também eu procurei trazer um dos mitos da África, principalmente da Guiné-Bissau, é isso mesmo. Eu peguei, porque na Guiné-Bissau existe entre 24 e 25 etnias, assim, mais ou menos. E aí peguei um dos mitos da fundação, que é dos povos bijagós. E que, segundo esse povo, o mundo é criado por Nindo. O Nindo é o quê? É um criador sobrenatural que, por sua vez, criou um casal que teve 4 filhos e filhas, onde cada uma delas proporcionaram uma linhagem ou um clã. Assim, formando 4 clãs. Jorson, a gente fala lá de Jorson, que é clã, por meio dos quais, ou seja, para vocês aqui, Jorson é geração, através dos quais representam a etnia Ogubanye, Oracuma, Oraga e Ominga. E neste caso também, esse mito fundacional é um dos exemplos, pegando já falei do mito fundacional, tanto do cristianismo, que é ocidental, e do judaísmo, que é asiática, parece, salvo eu. E agora estou me falando do mito da África, pegando um dos exemplos, e já falei do mito dos povos Munduruku aqui na América. Isso para ilustrar que existem diferentes narrativas, explicações acerca da origem do mundo. E essa foto ilustra a forma de viver, de entender e de compreender o mundo dos povos bijagós. Vocês acabaram de conferir mais uma aula com o nosso convidado Eurizando Gomes e aprender um pouco mais sobre as origens da humanidade. Inscreva-se no canal e acompanhe os nossos vídeos. Eurizando, muito obrigado pela participação. Obrigado para vocês pela oportunidade.